Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Quem fala com vocês é o Cadu. E hoje eu vou fazer um vídeo do quadro Minhas Histórias sobre Senhor Milagre, do Tom King, com Mitch Gerads. Eu já tinha feito, eu ainda tenho Minhas Histórias aqui no canal lá de 2020. Já faz 6 anos, né, desse vídeo. Então eu pensei que seria legal eu trazer novamente aqui um olhar, até porque já faz muito tempo que eu li essa obra, então de certo modo é interessante que eu traga a minha visão de hoje em dia. Se o Milagre do Tom King é uma série lá de 2017, pois é. E eu acho que, de certa forma, Senhor Milagre e Visão são as duas séries que colocaram Tom King no mapa quando se diz qualidade ou autor de renome, né? Muita gente fala, Tom King escreve a mesma história, que não sei o que. Já não vejo muito por esse âmbito, né? Apesar das obras do Tom King mesmo que eu li. Eu só li o Batman, o Senhor Milagre e o Visão. O Senhor Milagre e o Visão são obras totalmente diferentes, na minha opinião, tanto em execução quanto em temática. Mas vamos falar aqui do Senhor Milagre. Para quem não conhece, Senhor Milagre, Scott Free é um personagem criado pelo Jack Kirby no período em que ele estava na DC Comics. É parte da iniciativa ali do Quarto Mundo. Ele é o Scott Free é um novo deus. Ele é um personagem que vem de Nova Gênese, só que vamos dar spoiler, né? Mas não é tão spoiler assim, já tá na bio do personagem. O Scott Free ele é filho do Pai Celestial, que vem de Nova Gênese, que é um mundo de luz, de paz, de prosperidade, que vive em guerra com o Apocalipse, que é o mundo de Darkseid, um mundo de trevas, dor, tortura, que representa todo o mal. Tanto é que uma frase que aparece muito nesse quadrinho é Darkseid que seria Darkseid representa tudo de ruim nesse universo. Para encerrar a guerra, foi feito um acordo. O filho do Darkseid, Orion, seria entregue à Nova Gênese e criado lá, enquanto o filho do Pai Celestial, Scott Free, seria entregue ao Darkseid, como uma forma, uma troca ali, e como uma forma de sanar aquela guerra. Conforme o tempo foi passando, Orion foi criado em Nova Gênese, uma criação cheia de amor, bons conceitos, uma entrega de luz, uma criação de luz. Enquanto Scott tinha criação à moda Apocalipse. Chinelada, pancada, porrada com espada de São Jorge. Tá, essas aí eu exagerei um pouco, mas abrasileirei um pouco o sofrimento do personagem, enfim. Quando ele finalmente consegue escapar, ele se torna um herói, que é o Senhor Milagre. Ele vem para a Terra, conhece um escapista que usa esse codinome. Esse escapista morre e ele passa a usar o nome Senhor Milagre em homenagem a esse homem. Avançando no futuro, Scott está casado com a Grande Barda, que é uma personagem que vem de Apocalipse também, se apaixona por ele e ambos querem sair daquelas trevas e eles têm uma vida feliz até o dia em que o Scott resolve se matar. O quadrinho ele já abre de uma forma, na época mesmo, isso aqui rodou muito na internet. O Scott ali com seus pulsos cortados. Arte do Mitch Gerads também, que eu já vou falar lá pra frente. O Senhor Milagre ele é um quadrinho que ele te aprofunda no que uma pessoa com depressão passa. Que, vamos lá, o Scott ele é um cara cheio de traumas, a criação dele não foi fácil. Ele não teve amor propriamente dito, ele não teve uma estrutura familiar, então você se compadece dele. Mas aqui eles humanizam o personagem, que é o que? Ele não superou isso. Isso ficou uma coisa enraizada na cabeça dele. De certa forma, ele se vê como merecedor da tortura. Ele tenta até às vezes romantizar.
Eu acho muito interessante que algumas passagens, quando ele vai conversar com a Barda, que é uma personagem que passou pelas mesmas coisas que ele, e é isso que é mais legal, por eles serem um casal que passou por essas coisas, você tem a visão de alguém que é forte, que passou por esses traumas, e alguém que se viu fragilizado e enraizado naqueles traumas. Isso é muito legal que o Tom King faz aqui, essa dualidade do casal. Quando ele vai conversar com a Barda, é muito interessante quando ele vai falar da vovó Bondade, que é uma personagem também central aqui, que é quando ela fazia as torturas, quando ela batia neles. Aí ele sempre fala, mas a vovó amava. Aí a Barda, não, Scott, não era isso. Você está tentando distorcer a realidade. E isso ocorre de tempos em tempos no quadrinho. O Scott sempre pega e tenta romantizar e a Barda puxa ele para a realidade. Porque às vezes as pessoas, eu já convivi com gente que sofreu disso, essas pessoas elas romantizam, mas não porque elas querem, mas para fugir daquilo, para aquilo não ser tão cruel quanto é. Elas sabem no fundo delas que é cruel, que é frio, mas elas não querem admitir porque aquilo só dói mais. A verdade dói, é um fato. E isso é muito interessante. Tudo que o Tom King joga nesse quadrinho. Aí nós temos o Orion, né, que é outra peça central aqui. O Orion no início do quadrinho, ele é detestável. Ele representa basicamente o ser humano egoísta. Que o Orion não sofreu. A Barda, toda vez que o Orion tenta julgar o Senhor Milagre, a Barda vai para cima dele e fala: você é um cãozinho de Nova Gênese, você deitou em travesseiros de pena, você não passou pelo que a gente passou. E é um fato, o Orion não passou por esse sofrimento dessa criação. Ele teve um pai amoroso, foi criado em um ambiente cheio de luz. E isso só torna as coisas mais interessantes. E quando temos novamente um conflito entre Apocalipse e Nova Gênese, Barda e Senhor Milagre têm que tomar um partido. Uma das edições mais legais desse quadrinho é quando a Barda e o Senhor Milagre eles têm que lidar com a vovó Bondade. E é muito interessante a diferença dos dois. Enquanto o Senhor Milagre ele escuta a vovó Bondade, ele meio que sente um amor por ela, a Barda não. A Barda é frieza, que é um oponente ali. Toda essa diferença desse casal é muito bom. E outra, a dinâmica deles dois é muito bonita. Quando o Scott ele se mata, a Barda vai lá e levanta ele. Toda vez que ele cai, ela tá ali com ele. Ela abraça ele. Ela ama. E não é aquele amor não é ideal, é o amor ideal, óbvio. Mas não é um amor de rosas que tipo assim, eles dois não se desentendem. Eles se desentendem. Mas ela é a força ali, ela levanta ele. E cara, é muito legal, é muito bonito isso. Eu acho que da mesma forma que no vídeo anterior desse quadro eu pontuei que o Jones faz uma ótima dinâmica do Aquaman com a Mera, o Tom King ele faz uma dinâmica belíssima da Barda com o Scott. É arte, gente. É muito bonito. Outra coisa que é interessante aqui é o recurso narrativo. Quando eu falei Darkseid esse quadrinho ele ficou muito popular por causa disso. Toda vez que tá para acontecer alguma coisa ruim ou quando o Scott está se sentindo muito mal, do nada a história fica. Darkseid Aí tu tem um quadro inteiro disso. Aqui, ó. Quando o Orion vai visitar ele após ele tentar se matar, o Orion pega simplesmente espanta ele. Aí, aqui, Darkseid Quando ele vai dar uma entrevista após suicídio também, ó. Darkseid Cara, é muito legal isso. Eu acho muito maneiro. Agora, quando a gente chega numa parte aqui que é outro rumo também muito interessante, é quando o Scott acusa o Orion de estar sendo afetado pela equação antivida do Darkseid, que representa todo o mal no universo. O Orion monta um julgamento. Quando o Orion vai julgar o Scott,
pelos métodos ali de Nova Gênese, o Scott tem uma explosão de raiva. Mas antes dessa explosão, o Orion vai perguntando: você odeia a Nova Gênese? Aí o Scott: sim. Você odeia nosso pai? Sim. Ele vai admitindo basicamente toda a raiva, toda a mágoa que ele carrega dentro de si. E mais uma vez o personagem é humanizado. Quando ele não aguenta mais o interrogatório, ele parte para cima do Orion. Cara, é um momento muito bom. Não porque tem porradaria nível cósmica, disparo de poder, luzinha, não. É porque você sente ali que toda aquela pressão que o personagem carrega dentro dele está sendo posta para fora. E é um momento que eu não digo que é bonito, mas muito bem construído. Aí a gente chega num ponto aqui que, como eu já falei, minhas histórias é um quadro com um spoiler. Eu só falo aqui uso esse vídeo para descontrair com vocês, de certa forma. O Orion é morto pelo Darkseid e o Scott tem que assumir a liderança de Nova Gênese. E ele se torna pai. E aí a gente tem aquele clichê, mas é um bom clichê, que é quando o filho se torna o pai. Para fazer um acordo de paz com Nova Gênese, o Scott tem que pegar e dar o filho dele para ficar em paz. Aí é que tá. A Barda tá ali para não deixar isso acontecer, até porque ele é mãe. E eles têm uma discussão muito interessante. O Scott fica: mas a gente pode fazer que não sei o que. Olha como é que a gente tá bem. Ela: não quero isso pro nosso filho. Ele até mesmo ele volta a romantizar o sofrimento. E ela, além do papel dela de mãe de proteger o filho, ela tenta trazer ele para a realidade. Aí chega um momento aqui que provavelmente a gente vai sentir raiva dele. Mas depois eu meio que puxei o freio de mão e pensei: quer saber? Isso vai ter uma virada uma hora. E ele vira a chave, que é quando ele pega e faz um plano com a Barda para matar o Darkseid. Quando ele mata o Darkseid, cara, é muito bom. Eu só não gostei, vou ser bem sincero com vocês, de uma coisa no final. O final dá a entender que nada é real. O Tom King ele tenta fazer aqui uma lógica de que o que o Scott está vivendo não é real, ou ele está fugindo da realidade ou não. Ficou meio bizarro. Eu não gostei muito disso no final, sendo bem sincero com vocês. Mas se eu for seguir a minha interpretação do final, que é ele não fugindo, mas sim abraçando aquilo, né, entrando naquilo, basicamente, cara, ficou um final bem bonito. Eu gostei dele superar o Darkseid, dele finalmente matar aquele grande medo dele. É um quadrinho que, tipo assim, tem um carinho pra mim, sabe? Não só por, Cadu, tá dando carinho por edição de luxo, não. Quando vocês viram lá os meus vídeos há 6 anos atrás, cara, eu já elogiava esse quadrinho, já gostava dele. É um quadrinho muito bonito, não dá pra discutir com isso. É um quadrinho belíssimo, entendeu? Então, cara, eu recomendo muito que vocês leiam. Eu acho que é uma run curta, mas bonita. E o mais legal é que essa edição aqui da Panini, ela traz uma historinha curta de origem do Senhor Milagre, que explica e dá o contexto. Que eu dei o contexto que eu dei aqui para vocês aqui no início. O mais legal é que é um quadrinho também que fala muito sobre luto, porque uma das coisas que mais pesa pro Scott no começo do quadrinho é a perda do Oberon. Oberon, que para quem não conhece, era um grande amigo do Scott quando ele veio aqui à Terra, quando ele pousou. Então, de certo modo, ele perdeu uma das âncoras dele, né, de felicidade, de alegria. É triste, mas é um quadrinho muito bom. É aquele tipo de quadrinho eu não recomendo vocês lerem, sendo bem sincero, se vocês estiverem num momento ruim. Eu não acho saudável, porque ele traz muitas coisas ruins. Eu acho que é um quadrinho para você ler
após esses momentos para, tipo assim, você refletir. Agora, se você tá mal, se o mundo não tá funcionando para você, cara, corre disso aqui, não vai. Porque vai te afundar ainda mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrar um pouco mais da arte do Mitch Gerads, que é essencial para esse quadrinho. Olha isso aqui, ó, a arte dele. Eles fizeram um enquadramento meio Watchmen aqui, se inspirando nisso, eu gostei muito. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês também gostaram muito. Comentem também se vocês querem outros materiais do Tom King aqui no canal. É isso, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau.